Trago uma imagem para vocês. Agora, essa imagem é muito interessante, né? É de um gênero textual que é um quadrinho mudo, pode ser definido como uma charge, esse gênero, é uma história em quadrinho, porque tem um quadrinho só. E a gente vê aqui nós vemos uma pessoa, um homem, um rapaz, que está com um livro está lendo. E a gente vê que a única cor desse avião, a gente entende que é o espaço de um avião, a gente vê pelo posicionamento das cadeiras, esse paninho, né? Parece um avião, ou um ônibus, poderia ser também. Mas a única cor que existe é a cor laranja, que é a cor do livro. E aqui nós estamos fazendo uma análise desse texto. E os demais personagens desse texto, o que estão fazendo? Estão com o celular, estão usando o celular, a gente vê ali ao fundo. Alguns estão impressionados, tirando selfie, ou então tirando foto mesmo, desse momento, dessa experiência de leitura que esse rapaz está tendo. E o mundo dele, aquela leitura está tornando a vida dele e aquele momento, aquela experiência literária em algo colorido, em algo que é diferente da monotonia, do tudo branco e apagado, e sem cor e sem vida, no qual estão imersos os outros. E aqui a gente faz uma reflexão que um autor, que eu também gosto muito, que é o Roger Chartier, que é um especialista em leitura, ele esteve alguns anos atrás aqui em Goiânia, dando uma palestra lá na UFG, e ele tem esses 2 livros aqui que eu vou indicar para vocês. São livros, assim, maravilhosos também. A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador. Nossa, esse título é bom, né? Genial! A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador. É um livro, assim, super colorido, com imagens, que ele vai falar justamente de navegar nessas águas da leitura, e principalmente da leitura literária, que é o que ele fala mais. E também um outro livro que eu quero indicar dele também, ele é o organizador, mas tem outros teóricos aqui, que também colaboraram com esse livro, chama Práticas de Leitura. Práticas da Leitura é um livro também que vai pensar na parte prática, que é o que nós almejamos, né, nesse curso, nessa aula. E ele vai falar, esse Roger Chartier, ele vai falar sobre a transição da cultura escrita para a cultura digital. Nós vivemos, e você sabe disso, um momento de transição da cultura escrita para a cultura digital. As pessoas hoje, segundo Roger Chartier, ele fala nessas obras, ele diz assim que as pessoas de hoje nunca leram tanto, a humanidade nunca leu tanto quanto nos dias de hoje. E a gente pensa, será? Aí ele complementa, mas não são leituras profundas, leituras enriquecedoras. São leituras fragmentadas. Sabe por quê? A pessoa fica ali, ó, no celular, lendo, aí vê alguma coisa no Facebook, abre, se não é muito bom, deixa, se lê mais um pouquinho. Então, se lê muito com esses recursos. E às vezes a mesma criança, a gente vê, tem celular, tem tablet, então está também inserido, e principalmente que nasceu nesse ambiente de transição da cultura escrita para a cultura digital. Nós vimos no ano passado uma matéria que foi veiculada na internet, amplamente divulgada, da Finlândia, que é um país altamente desenvolvido, né, em termos de educação, e a Finlândia, ela trocou as aulas de caligrafia, esse país trocou as aulas de caligrafia por aulas de informática, aulas de computação. E se pensou, então, né, justamente reflete, é o retrato dessa transição. Então, as crianças não vão ter mais aula de caligrafia, não vão ter cadernos, inclusive. Vai ser tudo pelo tablet ali, pelo celular. E a gente não vai entrar, assim, nesse mérito de discutir se isso é bom ou ruim. Vamos ficar com a reflexão de Chartier. Ele disse assim que não se dá, nesse momento de transição, não dá para a gente pensar nos benefícios e nos malefícios, mas certamente eles existem. E um deles ele colocou, que faz leitura, mas são leituras fragmentadas. O leitor de hoje não é aquele leitor que tem a paciência, né, que não foi formado
para ler livro. E se for grande, então, ai, ai, ai. Então, como que a gente pode minimizar esse impacto do digital? É claro que o digital, ele existe. Estamos aqui, ó, conversando, porque a tecnologia avançou e nos permite, né, essa oportunidade de estarmos aqui. Mas é importante também que haja esse equilíbrio, especialmente na educação brasileira, que ainda não está preparada para fazer o que a Finlândia fez. Sabemos dos vários contextos. E oportunizar também em sala de aula essa questão da leitura profunda, já que enriquecedor e não fragmentado é o livro mesmo, segundo Chartier, então oportunizar isso na sala de aula. Mas Chartier, para propor essa reflexão da transição da cultura escrita para a cultura digital, ele lembra de uma outra transição, quando foram inventadas, descobertas as vogais gregas, lá da época do Platão. E ele diz que o Platão, no livro Fedro, ele escreveu sobre a transição da cultura oral para a cultura escrita, então a transição anterior. E ele propõe nesse livro um diálogo, na época dos gregos, era um gênero. Então, era um texto todo construído com falas de personagens, tipo um teatro, né? Era um gênero muito típico até nessa época, de escrita e de leitura também. E ele vai, posteriormente, de leitura. E ele vai falar desse momento de transição no Fedro, quando ele coloca o jovem Fedro, que é um estudante, conversando com aquele que foi seu professor, o professor de Platão, que é o Sócrates. E eles estão dialogando sobre isso. O Sócrates fala para o Fedro o seguinte, que a cultura, que a memória, com a inserção da escrita, ela se perderia, que era preciso valorizar essa cultura oral, que a memória se perderia. E o que vemos hoje? Parece que na época dos nossos avós, eles tinham uma memória assim, melhor que a nossa. A gente vê que hoje a gente está num mundo acelerado, é tanta coisa, a gente anota tudo. Eu tenho que comprar ali tomate, ovo e pão, mas eu anoto, porque vai que eu esqueça. Então, a gente percebe, então, essas questões no nosso contexto. Fica aí, então, a reflexão. O que trará quando tudo for cultura digital? Vai demorar ainda, mas a gente está nesse momento de transição. E como equilibrar essas ações na sala de aula? Às vezes trazendo um pouco da cultura digital, mas também tentando resgatar a beleza da cultura escrita, dessa leitura profunda.